Vamos começar o nosso programa de hoje porque eu já começo com informações quentíssimas a respeito do novo depoimento do hacker Walter Delgatti Neto para a Polícia Federal. O advogado disse que não faz ideia o que será questionado dessa vez. Ao vivo, quem vai trazer detalhes pra gente é a Janaína Camelo. Janaína, bem-vinda aqui ao Morning Show desta sexta-feira. Não sei se você me escuta bem, acho que a Janaína não está me ouvindo. Daqui a pouquinho, então, a gente conversa com ela com mais detalhes desse novo depoimento do hacker à Polícia Federal. Ontem ele esteve na CPMI do dia 8 de janeiro. Nós acompanhamos aqui ao longo de todo o Morning Show. E hoje, a Polícia Federal, de acordo com as palavras ditas por Walter Delgatti Neto ontem, viu algumas contradições e fez essa convocação para que em instantes ele preste esse novo depoimento. Meus queridos amigos Mano Ferreira e Jotinha, como é que vocês estão vendo esta história cabulosa que a política brasileira está promovendo à sociedade? Porque ontem nós tivemos aí uma derrota tripla de Jair Bolsonaro, né? A primeira foi de manhã com o depoimento do hacker. Depois, à noite, o Alexandre de Moraes vai lá e aceita o pedido da Polícia Federal para quebrar o sigilo, tanto dele quanto da Michele Bolsonaro. E depois sai a matéria na revista Veja dizendo que o Cid vai confessar, mano. Pois é, bom dia, Paulinho, bom dia, Jota, bom dia para nossa audiência. Eu diria que a política tem sempre acontecimentos que a gente fica sabendo aos pedaços, como um grande quebra-cabeça. Tem algumas peças que acabam não se encaixando e outras vão construindo uma fotografia. O que a gente está vendo é justamente a revelação de peças importantes para a montagem do quebra-cabeça do processo político que aconteceu no Brasil de radicalização, que levou àqueles atos absurdos do dia 8 de janeiro. E a gente vê se encaixando peças que colocam na centralidade desses acontecimentos o ex-presidente Jair Bolsonaro. A situação não está nem um pouco boa para ele. É claro que parte dessas peças que surgem agora, dessas denúncias, precisa ser olhada com cautela, dado que são pessoas que também estão encrencadas com a justiça e querem livrar o próprio nome o mais que for possível, né? Então, é fundamental o trabalho de apuração da polícia, do Ministério Público, para filtrar das denúncias aquilo que procede e o que não procede. Esse trabalho da Polícia Federal que você cita, nós vamos direto para Brasília, porque a Janaína agora está nos ouvindo muito bem e vai trazer detalhes aí se o Delgatti foi pego de surpresa por esse depoimento. Janaína, bem-vinda. Muito bom dia, Paulo. Pois é, foi o que o advogado dele disse, né? Que foram pegos de surpresa. E aí, lembrando que, mais uma vez, ele está sendo ouvido aqui na sede da Polícia Federal, porque ele já tinha prestado depoimento antes, em outra oportunidade, mas diante do que ele falou na CPMI ontem, do 8 de janeiro, com informações diferentes do que ele tinha avisado, do que ele tinha informado para os agentes da Polícia Federal, ele então foi convocado novamente para esclarecer essas contradições. Uma das contradições, por exemplo, é com relação aos valores que ele diz ter recebido dos assessores da deputada federal Carla Zambelli para que ele pudesse tentar invadir urnas eletrônicas do sistema judiciário. O advogado, mais cedo, quando ele passou por aqui, a gente gravou com ele disse o seguinte também, que não tem como comprovar a reunião entre Delgatti e Bolsonaro, na oportunidade que Delgatti disse que eles se encontraram, porque Delgatti foi orientado a deixar o celular no modo avião. E aí ele disse isso também, né? Que foi pego de surpresa aí com essa nova convocação da Polícia Federal. A gente separou um trechinho do que ele disse. Paulo, vamos ouvir agora. Fui pego de surpresa também, fui pego de surpresa. Não sei qual é o assunto, do que se trata, quais são os questionamentos que a autoridade policial procura. Sinceramente, fui pego de surpresa, vou avaliar qual vai ser os questionamentos e com essa avaliação a gente decide se o Walter fica em silêncio ou se ele continua colaborando com a justiça. Com relação a Carla Zambelli, não, mas com relação aos demais envolvidos, o ministro e Bolsonaro, ele não tinha relatado isso a nenhuma autoridade. O advogado disse também, Paulo, que já entrou com um pedido de liberdade provisória a favor de Delgatti e que teme aí que ele sofra um atentado, viu?
É com você. Que loucura, Janaína. Obrigado pelas suas informações. É o jornalismo da Jovem Pan, atento a cada detalhe em relação a esse depoimento de hoje lá na Polícia Federal do hacker. Fê, buenos dias, mi gato. Bom dia para você que está aí curtindo toda a programação pela rádio. Pode chegar aqui que na televisão também tem, não tem? Sim, esses elevadores demoram tanto. É uma coisa muito difícil. É uma loucura. Você tá meio que bonequinho da estrela hoje, né? Eu sou. É que sabe como eu fofolete. Jotinha, é o seguinte, ontem eu vi uma tentativa absolutamente, acho que frustrada por parte da oposição, porque às vezes dá uma vergonha alheia dessa oposição, cá entre nós, sendo muito sincero aqui com vocês, porque é um negócio inacreditável. Um fazendo arminha de óculos na CPI, o outro levantando um cartazinho, achando que isso vai ter algum tipo de efeito político. Mas eu estava pensando assim, o que o hacker ontem falou, ele pode ser duas coisas, mas não pode ser três. Eu vou explicar o porquê. Ele pode ter falado 100% a verdade ontem, pode. Ele pode ter floreado em vários assuntos ontem, pode. Mas ele não pode ter mentido das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Isso ele não pode. Porque existem alguns fatos, e nós vamos nos ater aos fatos aqui, que precisam ser esclarecidos, e é isso que a Polícia Federal está justamente investigando. O primeiro fato houve um encontro com Jair Bolsonaro. E quem diz isso não é o Paulo Matias. Quem diz isso é Flávio Bolsonaro ontem na CPMI. Isso. Dizendo claramente que, inclusive, procurou o hacker. Ou seja, isso é um fato. Segundo fato, esse hacker foi encaminhado para o Ministério da Defesa. Terceiro fato, esse hacker recebeu dinheiro. Certo? Há três fatos que, assim, não são fatos de esquerda, fatos de direita, são fatos. E aí a pergunta que a gente faz é, por que um presidente da República tem que receber um criminoso? Exato. O que um presidente da República pode fazer para dar livre acesso a um criminoso ter relacionamento dentro de um Ministério da Defesa? E terceiro, quem contrata um hacker para cuidar de rede social, sendo essa a justificativa da Carla Zambelli? Não, essa justificativa da Carla Zambelli, Paulo, ela realmente foi uma pataquada histórica. Porque como alguém... Vamos tentar pensar como a Carla Zambelli pensou. Ela contrata um hacker que foi envolvido no maior escândalo que não apenas livrou o ex-presidente Lula, um dos seus maiores adversários políticos, da cadeia e, consequentemente, colocou à disposição dele a possibilidade de retornar à presidência da República, como também foi o hacker que prejudicou uma operação do padrinho de casamento dela, que o Sérgio Moro é padrinho de casamento da Carla Zambelli. Prezada. Não estou vendo. Além disso, ela paga um salário de R$40 mil, acreditando que R$40 mil é um salário suficiente para alguém abalar as instituições brasileiras. Então, Paulo, assim, é algo que eu não consigo acreditar. E ainda paga esse salário, ainda faz o Pix com dinheiro de verba de gabinete, ou no mínimo com envolvimento dos seus assessores. Então é uma série de pataquadas que fica difícil acreditar. Eu acho que tem uma outra pergunta que a gente tem que se fazer, que é a seguinte: quando a gente vê, por exemplo, a oposição vociferar dizendo que ele é comunista, que ele é petista, a gente até previu isso, né, mano? É uma questão muito previsível. Qual vai ser a justificativa para destruir a imagem do hacker? Ele é petista. Perfeito. Vamos seguir essa linha de que ele é petista ou ele é de esquerda. Por que o presidente Jair Bolsonaro o recebeu, então? Por quê? Não, mais do que isso. Por quê? E por que ele recebeu, então? Se ele é realmente um criminoso, se é de esquerda, se é um comunista, se é não sei quem, se é não sei o que lá, por que o presidente da República deu 1h30 de seu dia? E olha, eu vou te falar, é porque as pessoas às vezes não entendem a força que é a liturgia de um cargo. Infelizmente o Bolsonaro jogou essa liturgia na lata do lixo. A gente sabe exatamente. Na lata do lixo. O que é a liturgia de um cargo? Meu amigo, não é qualquer um que tem 1h30 com um presidente da República do maior país da América Latina. Assim, é maluco isso, achar que um presidente da República vai dar 1h30 para um criminoso. Quem acha quem acha que o Palácio do Planalto é lugar de bandido
é quem dedica 1h30 do tempo da presidência da República, que é uma instituição do Estado brasileiro. Veja, uma vez na presidência da República, o tempo dessa pessoa não é mais o tempo de um indivíduo, de nós, cidadãos, como qualquer um, trabalhador. Não. É o tempo do Estado brasileiro, é o tempo do chefe de Estado brasileiro. Quem acha que o chefe de Estado brasileiro deve receber no palácio um criminoso condenado, está dizendo que o palácio é lugar de bandido. Então, independentemente da prova sobre o conteúdo dessa reunião, a existência dessa reunião, que já é um fato comprovado, assumido pela própria família Bolsonaro, sobre o qual há fotos da entrada e da saída do hacker, é um escândalo, um absurdo, algo que envergonha o Estado brasileiro, envergonha todos os cidadãos do Brasil. Deixa eu trazer o nosso queridíssimo Zé Maria Trindade, que vai participar do Morning hoje na conversa. Zé, bom dia. Zé. Eu quero saber o que você tem de informação aí, porque a vida do Bolsonaro se complicou de ontem para hoje, né? Sim, muito. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fê. Bom dia a todos aí. Bom dia, querido. Colegas de Morning aqui. Olha, esse depoimento ele tem um potencial explosivo muito grande porque se une a outras declarações e a outras condições. Eu conversei com Eduardo Bolsonaro e com Flávio Bolsonaro. A ideia é o seguinte: admitir que houve mesmo o encontro, admitir que houve mesmo esta reunião e dizer que era o seguinte: era uma tentativa de... estou dando a versão deles, não é exatamente a minha versão. E descobrir a potencialidade de como poderia interferir na votação, na eleição, nas urnas eletrônicas e levar ao Tribunal Superior Eleitoral o problema, dizendo o seguinte: olha, existem essas e essas fragilidades que têm que ser consideradas. E aí o Eduardo Bolsonaro me disse o seguinte, e é verdade: todo partido político tem o direito de fazer auditoria nas urnas. O PSDB fez uma, contratou técnicos de fora, contratou técnicos de Israel, dos Estados Unidos. Eles vieram ao Brasil e fizeram uma análise do processo eleitoral e o resultado todos conhecem, né? Que é aquela história de que não houve fraude, não há como provar se houve fraude nas eleições. Isso lá atrás, naquela disputa com Aécio Neves e Dilma, né? Mas também não tem certeza de que não houve, né? Isso depois de um estudo profundo. Então, a defesa, segundo Eduardo Bolsonaro, é essa, de que o partido, o PL e o próprio presidente, que seria candidato, né, teriam o direito de fazer esta avaliação. Agora, a versão do hacker é que contradiz isso aí porque ultrapassa exatamente esta avaliação. Dá a ideia de que havia ali uma tentativa de fraudar as eleições, uma tentativa de fraudar as urnas, né? O que muita gente está considerando aí mais um ponto do que eles consideram de que tentativa de golpe de Estado, tentativa de dominar o país. Na verdade é o seguinte: já existem repercussões. O Exército diz o seguinte: isso aí não é Forças Armadas. Quem se reuniu com o hacker foram pessoas individuais, ou seja, uma tentativa de separar o que é a ação de um militar, mesmo que ele seja general. São pouquíssimos generais no país inteiro, né? São 17 generais, para se ter uma ideia. Então, um general envolvido nessa história atinge a imagem do Exército, mas há uma tentativa de dizer não foi o Exército que levou o hacker, mas um general, ou seja, um posicionamento individual. Muito bem, Zé.